né? Mas acho aí um jogo mais equilibrado. Igual o Kleber falou que todos os jogos são equilibrados, mas nesse jogo eu não vejo o favorito, não. No outro eu vi o Flamengo, acho que o Flamengo consegue aí bater o Defensa e Justiça, o São Paulo passar pelo Racing, mas nesse eu acho que é realmente um jogo muito equilibrado. Bom, o chaveamento já está tudo aí na tela, ó. Defensa e Justiça versus Flamengo. Quem passar encara Inter e Olímpia. Além de São Paulo e Racing, Inter e Olímpia também estavam na mesma chave. O Internacional aplicou um 6-1 no Olímpia em casa. E vão se enfrentar agora. Aí a gente tem Vélez e Barcelona do Equador. São Paulo, Vélez e Barcelona do Equador. E Fluminense e Cerro Porteño desse lado. Já analiso cada confronto. Fluminense e Cerro Porteño. Então, quem passar de Defensa e Justiça e Flamengo encara o vencedor de Olímpia e Inter. Quem passar de Vélez e Barcelona encara o vencedor de Cerro Porteño e Fluminense nas quartas. Então o Fluminense tem um caminho que, se ele passar do Cerro Porteño, ele encara o vencedor de Vélez, que foi segundo no grupo do Flamengo, e Barcelona, que foi o líder no grupo do Boca e que tinha o Santos também eliminado. Aí aqui do outro lado, do lado direito, a gente tem Boca Juniors e Atlético Mineiro. Como o Roque já falou, o Boca não vive o seu melhor momento técnico, mas todo mundo fica assustado quando encara o ex-campeão da América, o Boca Juniors, mesmo sem estar no seu mais brilhante momento técnico. Quem passar de Boca e Galo encara o vencedor de River Plate, segundo no grupo do Fluminense, e Argentino Júnior, que fez uma bela campanha, foi líder de sua chave. O São Paulo encara o Racing, e quem passar desse confronto encara o vencedor de Palmeiras e Universidade Católica do Chile, Kleber. Esse é o chaveamento. Eu estou vendo agora o chaveamento inteiro, achei que ia dar mais, ia dar confronto entre brasileiros, não deu. Se todo mundo passar nas quartas de final, poderemos ter um Flamengo e Internacional, um São Paulo e Palmeiras, só isso de confronto brasileiro, e evidentemente nas semifinais. Olha, eu acho que ficou bom o sorteio, viu? Acho que não ficou ruim, não. Claro, o Atlético tem um caminho, o Boca, depois o River ou o Argentino Júnior, mas acho assim, é isso mesmo, caminho fácil ninguém tem, mas acho que o sorteio ficou de bom tamanho, jogos que são vencíveis, não tem, acho que nenhum time brasileiro pinta como não favorito, ele pode não ser super favorito nos confrontos todos, mas assim, todos os times brasileiros têm possibilidade de passar. Repito, todo jogo vai ser difícil. Como o Roque Júnior disse, se eu fosse jogador, eu estava preocupado com o Defensa e Justiça. Como comentarista, eu acho que o Flamengo é melhor. Porque é isso. Se os jogadores entrarem firmes e fortes na disputa, eu acho que todos os brasileiros têm confrontos possíveis de você passar. E, aparentemente, o caminho do Atlético é o mais recheado de famosos. Acho que é por aí. Não, numa visão otimista dá para projetar Flamengo e Internacional, Fluminense contra quem passar de Vélez e Barcelona. Aqui desse lado a gente pode projetar um Galo e River Plate, e aqui embaixo um São Paulo e Palmeiras nas quartas de final, Losetti. Isso evidentemente numa visão otimista, com todos os brasileiros avançando. Se for numa visão otimista, elimina o River já de cara, né, André? Porque uma visão otimista para nós brasileiros, quanto antes o River Plate for eliminado, melhor. Principalmente se classificando da maneira que classificou, jogando sem goleiro no jogo e dependendo do Júnior Barranquilla não fazer gol na rodada final. Eu achei o sorteio interessante. Eu acho que assim, o lado direito, ele tem o atual campeão, que é o Palmeiras, tem o River Plate tido como... ele é o time mais dominante do continente, se a gente abraçar em um médio prazo, ele vem sempre chegando ou à final ou à semifinal, ganhando alguns títulos de Libertadores. Tem o Atlético Mineiro, que fez a melhor campanha da primeira fase, e tem times que estão candidatos a atrapalhar a vida desses favoritos, que são o São Paulo, o Argentinos Júnior com uma primeira fase ótima e o Boca Juniors com a camisa gigante que tem, embora um técnico que para mim não esteja à altura e um time que não vem atuando muito bem. Eu vejo o Atlético Mineiro mais favorito tecnicamente contra o Boca do que, por exemplo, os outros jogos que a gente já citou, o jogo do Flamengo, inclusive. E do lado esquerdo, lembrar que o Sebastião Becassese era o técnico do Racing, que eliminou o Flamengo o ano passado na Libertadores, enfrenta de novo o Flamengo, só que agora comandando o Defensa, é outro duelo com o time do Rogério, que para mim
é o melhor elenco não, é o melhor time de todos esses que estão na Libertadores. Só que a gente tem que ver como vai estar o Flamengo em julho, né? Se o Gerson ainda... onde estará o Gerson? Como é que o Gabriel e o Everton Ribeiro voltam da Copa América? Como é que o Pedro volta da Seleção Olímpica? Rodrigo Caio vai ou não vai para a Copa América? Será que o Thiago Silva recupera? Então essa distância do jogo aumenta a interrogação. O Roque, do ponto de vista do atleta, cara, queria te perguntar o seguinte, né? Os jogos vão ser agora só na segunda semana de julho. De 13 a 15 de julho a ida, né? E a volta 20 a 22. Então, por exemplo, a gente conversou com o Roger Machado aqui na semana passada. Cara, vocês acabaram de eliminar o River Plate de forma épica. Ele falou, eu queria que o jogo fosse agora, não esperar até julho. Você não acha que muita água pode passar embaixo dessa ponte? Os times podem estar bem diferentes já na segunda quinzena de julho? Ou você acha que não tem nada a ver, Roque? Eu acho que tem essas variantes, né, Isaac? Claro que não só a questão aí do momento, eu acho que era isso que o Roger quis dizer, né? O momento bom de ter eliminado o River, então você já tem um próximo jogo muito próximo, desculpa aí, o próximo do próximo, mas você já tem um outro jogo, né? Então isso te ajuda pelo momento, né? E claro que com a janela e tudo isso pode mudar, influencia, mas é parte do jogo, né? Não tem como você sair disso. Acho que você tem que pensar no próximo jogo. Pelas cobranças que se tem, tudo, só tem que pensar no próximo jogo. O próximo jogo que a grande maioria dos clubes tem é o Campeonato Brasileiro. E quando chegar na Libertadores, pensar e ver a melhor maneira de encarar esses jogos, né? Mas, assim, entendo a preocupação do Roger, mas o que nós temos é isso. Então você tem que trabalhar com o que tem. Só dar uma informação. Fala, Kleber. Quando o Lossetti falou do grupo da direita, o grupo da esquerda, eu lembrei de um personagem de desenho animado antigo, que acho que vocês não vão lembrar, era o Leão da Montanha. E quando claro que eu lembro. Lembra? Claro. Quando ele estava em uma situação delicada, ele falava saída pela direita ou saída pela esquerda. Se vocês fossem o Leão da Montanha no lugar do troféu, é saída pela direita ou saída pela esquerda? Pro chaveamento da esquerda ou da direita, hein? Olha... o da direita tem mais candidatos, hein? Eu se sou o Leão da Montanha, saída pela esquerda. Saída pela esquerda. Pô, eu sei que assim, ó, a gente já teve dirigente comemorando o sorteio e depois pagou caro por isso, né? Pô, pegamos o sorteio dos sonhos, já disseram alguns dirigentes, e se danaram depois disso. Mas eu disse que não é dos pesadelos. Eu diria que o Fluminense, cara, não vou dizer dos sonhos, porque a gente tem 16 clubes da elite do nosso futebol. Mas eu diria que o Fluminense teve um caminho acessível. Depois de passar o que passou na primeira fase, de decidir, de pegar o grupo talvez o mais forte tecnicamente da competição na primeira fase, eu diria que agora o sorteio deu uma aliviada para o Fluminense, hein? O Fluminense dá uma respirada em relação à dificuldade que ele teve na primeira fase, você não acha, Losetti? Acho sim, Rizek, e assim, merecida, né? Óbvio que o sorteio não leva merecimento em conta, é a sorte, mas o Fluminense, no grupo que caiu, com um técnico novo, todo mundo olhou para aquele grupo quando foi sorteado e falou, olha, vai ser difícil para o Fluminense avançar, o Fluminense começa com um resultado ruim e depois se recupera de maneira brilhante, fazendo jogos duríssimos com o River Plate, empatando e vencendo. A gente sabe que o River, o Boca também, mas especialmente hoje o River, é na primeira fase, na fase de grupos, e muda completamente quando começa o mata-mata, o time se fortalece, cresce, está acostumado a fazer esse tipo de jogo, mas a forma como o Fluminense encarou esse grupo foi brilhante, e agora, assim, tudo na teoria, né? O cenário do Fluminense parece ser menos espinhoso do que o de outros clubes brasileiros. Vamos ver a Sul-Americana ou algo mais do sorteio? Fala, Roque. É só pontuar quanto à questão do Fluminense, né? Acho que se a gente olhar a trajetória do Fluminense, o Fluminense sempre jogou bem com clubes ou com times que tinham uma maneira de jogar, que tinham a bola, né? Dominavam mais o jogo com a bola. Ele vai pegar um time do Paraguai que é treinado pelo Arce, que marca muito bem também. Então, assim, isso também vai mudar um pouco essa característica do Fluminense. Nós temos que ver, porque em jogos que o Fluminense teve que jogar, eu acho que ele não foi tão bem quanto ele fez outros jogos quando ele não tinha
que jogar, ele não tinha que ter o controle do jogo. Então, por exemplo, contra o São Paulo aqui no Morumbi, ele jogou muito bem porque marcou muito bem. Agora ele vai pegar um time que, claro, se você, na minha opinião, comparar o River é mais forte que o Cerro, mas o Cerro é uma outra maneira de jogar. Então isso também acho que tem que levar em consideração, e a gente não falou aqui, mas acho que a gente tem que ficar atento, que é o Barcelona também, que na chave do Boca foi o primeiro, disparou. Né? Então também não é fácil fazer uma campanha como o Barcelona fez. Claro que, pegando os outros jogos, se a gente for analisar, acho que o caminho do Fluminense, na teoria, de certa forma, pode ser mais acessível, mas tem que pontuar também esses dois times aí, a maneira desses dois times jogar. E você imagina o Olímpia, cara, que a gente viu ser um time frágil na primeira fase, mas encerrou a sua participação goleando o Tátira por 6-2, deve estar com moral lá em cima também. Projetar facilidade em sorteio da Libertadores é realmente para queimar a língua, como muitos dirigentes já fizeram, e a gente faz todo ano. Esse aqui é mais fácil, esse aqui é mais fácil. A gente fala na teoria, na prática é outra história. Vou mostrar então como ficaram os sorteios da Sul-Americana. O Nacional vai encarar o Peñarol, cara. Teremos um clássico uruguaio. Nacional e Peñarol. Pega o vencedor de Sporting Cristal do Peru e Arsenal de Sarandi da Argentina. Aí do mesmo lado da chave, o Grêmio, cara, pegou um adversário enjoado, hein, cara. A LDU vai ter que jogar em Quito, na altitude, contra a LDU. E a gente tem o Atlético Paranaense encarando o América de Cali. Desse lado da chave, o Bragantino vai encarar o Independiente Del Valle. O Táchira da Venezuela vai encarar o Rosário Central da Argentina. O Júnior de Barranquilla, terceiro no grupo do Fluminense e do River, vai encarar o Libertad do Paraguai. E o Santos vai encarar o Independiente de Avejaneda, Kleber. O Santos pegou um adversário que tem história com ele, né? Que é um adversário difícil, mas estou mesmo na mesma linha. A minha curiosidade é o seguinte: você tem os confrontos escritos ou você decorou todos os distintivos? Cara, eu tenho uma ajuda aqui na orelha, viu, cara? Você vê que quando eu dei uma pausa assim, eu tenho um anjo da guarda aqui que entra e me salva aqui. Eu acho que assim, eu acho que os times brasileiros devem investir bem, assim, e com possibilidade de um Santos e Bragantino de um lado, numa eventual semifinal, e um Atlético e Grêmio do outro, né? Mas assim, o Santos acabou pegando o que me parece ser o adversário, pelo menos mais tradicional aí. Eu diria que Grêmio e Santos pegaram times enjoados. E aí, Losetti? Não, Bragantino, Rezé. O Bragantino pegou o Independiente Del Valle. É dificílimo o jogo. Também. É uma equipe super organizada dentro e fora de campo. Não fez a melhor Libertadores, aquilo que a gente imaginava, mas pegou um grupo muito complicado com Palmeiras e Defensa e Justiça. Eu achei que o Del Valle poderia avançar e não o Defensa, principalmente com os problemas que o Defensa teve, mas todo mundo teve com Covid, enfim. Então acho um jogo muito difícil, com duas equipes. Vai ser interessante esse Bragantino e Del Valle, né? Duas equipes que não estão entre as mais tradicionais do continente, o Del Valle já alguns passos à frente pelos últimos anos, mas que são organizadíssimas fora de campo, que gostam de jogar para frente, tem um futebol ofensivo por filosofia, por metodologia, não importa quem seja o treinador, tem que fazer jogar para frente. Então acho que dos jogos ele talvez não seja o mais midiático, mas possivelmente seja o mais bem jogado aí das oitavas de final. E aí, Roque, quer dar um pitaco nessa Sul-Americana também, meu velho? Que eu assim, comparando, eu acho que os times brasileiros na Sul-Americana pegaram times mais difíceis do que na Libertadores. Assim, é uma comparação, é difícil fazer essa comparação, é peso, é outra competição, mas acho que se pegar os times da Libertadores, eu acho que tem mais possibilidade dos brasileiros ganharem e passarem. Acho que os confrontos na Sul-Americana são mais difíceis, no meu ver. Essa é uma opinião minha, aí vendo agora esses chaveamentos, aí o Grêmio pegar a LDU, o próprio América de Cali, né, o Atlético Paranaense, o Independente Del Valle, o Bragantino, e o time argentino Santos. Acho que ficou mais pesado para mim, isso é uma opinião minha.
Bom, isso aqui, ó, esses escudos, esse chaveamento, esses clubes espalhados pelo continente, é a Disneylândia para Léo Lepre, que participa ao vivo com a gente da redação da Globo em São Paulo, nosso especialista em futebol latino-americano. Fala, Léo, beleza, meu velho? Bem-vindo à Seleção. Tudo bem, boa tarde, André. Realmente é o dia que eu fico mais feliz, viu, Rizek? Hoje é o dia que eu fico mais feliz. Hoje também no dia do sorteio dos grupos da Libertadores, né? Então vamos lá, Léo, que visão, a gente estava olhando aqui, opinamos que os brasileiros largam como favoritos nos seus confrontos de Libertadores, que o Fluminense teve na teoria um caminho um pouco mais acessível. Qual é a sua visão? Perfeito, André. O que a gente não pode perder de vista, eu acho que é importante a gente pontuar isso. Por conta dos formatos dos campeonatos na América do Sul, os times brasileiros vão encarar adversários, principalmente os argentinos, por exemplo, que já entraram em férias, inclusive. Os paraguaios também, o Campeonato Paraguaio terminou recentemente, o Libertad foi campeão, o Libertad que está na Copa Sul-Americana foi campeão, Olímpia e Cerro acabaram, o Olímpia foi vice e acabou de entrar num período de férias. O River Plate vai fazer uma pré-temporada em Miami daqui 15 dias, onde vai aproveitar também para vacinar os seus jogadores contra a Covid. Então a gente não pode perder de vista que os brasileiros vão estar com muito mais atividade, inclusive com muito mais é muito mesmo atividade quando chegarem às oitavas de final da Libertadores, porque aqui não para. Então os clubes argentinos param, os clubes paraguaios param, e eu considerava que quem enfrentasse ou o Cerro ou o Olímpia ia se dar bem. O Fluminense dessa vez teve uma sorte no sorteio, pega o Cerro, que é um time que joga como se fosse nos anos 90, né? É um time que é treinado pelo Tique Arce, com 2 linhas de 4, um jogador só na frente. O articulador desse time, que é um argentino, o Pati Carriço, tá pedindo para ir embora, tá querendo voltar pro Rosário Central, da onde ele surgiu. Então, o Olímpia também está numa crise muito grande financeira, depois de ter passado por um esplendor que a gente viu que tinha muitos escândalos de corrupção com o antigo presidente, o Marcos Trovato. Agora está numa outra, com uma outra comissão de dirigentes que assumiu o clube e está pedindo austeridade, então vai liberar jogadores mais importantes. O zagueiro Diego Polenta, por exemplo, um uruguaio que começou no Nacional, também está indo embora. Então quem pegasse os times paraguaios poderia ter um pouquinho mais de sorte. O Internacional vai pegar o Olímpia, que já conhece da fase de grupo, venceu as duas. O curioso no caso do Flamengo é que vai encontrar o Defensa e Justiça do Sebastián Beccacessi, que treinou o Racing na temporada passada e que eliminou o Flamengo na temporada passada. O Beccacessi, ele inseriu o esquema com 3 zagueiros na temporada passada no Racing, justamente para encarar um Flamengo que tinha Bruno Henrique e Gabigol. E aí ele acabou levando esse mesmo esquema agora para o Defensa e Justiça. Então o Beccacessi já conhece o Flamengo. E o Defensa e Justiça, das últimas 4 vezes que veio ao Brasil, venceu as 4. Vasco e Bahia pela Sul-Americana e o Palmeiras na Recopa e também na fase de grupos da Libertadores deste ano. O São Paulo e o Racing é um confronto que os dois também se conhecem, que jogaram o primeiro jogo na fase de grupos, o empate sem gols lá em Avejaneda, os dois times com os times titulares, o Racing até um pouquinho melhor. E agora, naquele jogo de volta no Morumbi, que definiu o grupo, a vitória por 1-0, não só o São Paulo jogou com as reservas, o Racing também jogou com as reservas, então é um confronto meio indefinido, muito em aberto. E o Atlético Mineiro vai encarar um Boca Juniors que também pode sofrer muitas baixas nesse mercado, inclusive no futebol argentino, como assim no futebol paraguaio, também pode ter muitas negociações de jogadores. O Boca não sabe se vai ficar, por exemplo, com o Pavón, que equilibrou um pouco aquele ataque dele, que antes o Boca atacava só pelo lado esquerdo, um lado colombiano ali com o Fabra, com o Sebastián Villa, quando joga o Cardona, equilibrou quando veio o Pavón, que também distribuía as jogadas no lado direito, porque o Sálvio está fora do time. Só que agora o Pavón está sendo observado pelo Olympique de Marseille, pode ir lá para jogar sob o comando do Jorge Sampaoli, e o Olympique de Marseille pode mandar de volta para o Boca Juniors o Pipa Benedetto. Então, esse ano, esse meio de ano, esse mês de junho, vai definir muita coisa, viu, André? Porque tem muitos times aí, tanto os argentinos, principalmente, quanto os paraguaios, que pode ter mudança nos plantéis. E o Léo citou os confrontos entre times que já se enfrentaram na primeira fase, né? Então, o Inter com o Olímpia foi 6-1 no Beira-Rio e 1-0 em Assunção. Teria passado o Inter fácil. São Paulo e Racing. São Paulo empatou 0-0 na Argentina, perdeu com o time reserva no Morumbi.
Agora, Léo, eu sei que a pergunta é bem atrasada, mas como o Flamengo vai encarar o Defensa e Justiça, do treinador que estava no Racing, que eliminou o Flamengo ano passado, eu queria te perguntar, não é inusitado um treinador trocar um Racing, um dos 5 grandes da Argentina, né? A Argentina diz que tem 5 grandes, por um time pequeno que é o Defensa e Justiça? Como é que a gente explica um treinador, inclusive conceituado, visto como um cara de muito futuro, como o BKSS, sair do Racing e ir para o Defensa? Como é que a gente explica essa mudança, Léo? O BKSS, a gente precisa lembrar também que ele saiu do Independente para o Racing, né? Ele cruzou uma calçada ali em Avejaneda, foi para outra. O Racing, ele deixa o Racing porque o Racing acabou tendo uma briga interna. O Diego Milito, que era o gerente de futebol, ele acabou tendo um desentendimento com o Victor Blanco, que é o presidente do Racing. E aí o Diego Milito decidiu dar um passo para o lado, ele decidiu que quando terminasse o Campeonato Argentino ele ia deixar de ser o gerente esportivo, e o BKSS, meio que em solidariedade, ele também abriu mão do cargo, porque ele queria demonstrar que ele estava fechado com o Milito ali, então ele decide abrir mão do cargo e ele retorna ao Defensa e Justiça, clube com o qual ele eliminou o São Paulo numa Copa Sul-Americana no primeiro trabalho do Rogério Ceni como técnico, aqui no Morumbi. E aí ele retorna para o Defensa e Justiça, que foi onde ele teve o primeiro grande trabalho. O BKSS ele já tinha treinado a Universidade de Chile como sua primeira experiência, porque ele foi auxiliar do Sampaoli na Universidade de Chile, naquela grande Universidade de Chile campeã da Copa Sul-Americana. O BKSS trabalhou. E aí ele teve a primeira oportunidade na Universidade de Chile e o grande trabalho dele foi no Defensa e Justiça. Quando ele decide ir embora do Racing por solidariedade ao Milito, quem abre as portas para ele era o Defensa e Justiça, que tinha acabado de perder o Crespo para o São Paulo. Então, mostra muito dessa mentalidade do Defensa e Justiça que a gente sempre fala aqui. É Defensa e Justiça, mas podia ser Ataque e Justiça, porque é um time que sempre pauta a escolha dos seus técnicos, a escolha dos seus treinadores por homens que pensam um futebol ofensivo, que pensam a posse de bola, que pensam um jogo propositivo. Então, o BKSS, na verdade, ele só parece que voltou para casa quando ele escolhe o Defensa e Justiça. E eu li que quando terminou a primeira fase, houve uma reunião no Boca. O Boca jogou tão mal que chegou-se a cogitar a demissão do Miguel Ángel, o treinador da equipe. Mas aí o comitê técnico, presidido pelo Riquelme, bateu no peito e falou que a culpa é de todo mundo e o treinador foi mantido. Mas o Boca jogou uma bolinha sofrível nessa primeira fase, né, Léo? Jogou, mas esse parece que é a página número 1 do Boca Juniors. É difícil a gente lembrar um grande time do Boca Juniors que jogasse, talvez o último foi o de 2007, justamente dirigido pelo Miguel Ángel Russo, com o Riquelme sendo o grande artífice na final contra o Grêmio, né, lá em Porto Alegre. O Riquelme gasta a bola. Porque o Boca Juniors, ele parece que... E aí isso diz até um pouquinho do Crespo. Talvez o Crespo enxergue coisas, por ser argentino, que nós brasileiros, que estamos sempre tão pendentes que os nossos clubes classifiquem em primeiros do grupo. O Crespo, por exemplo, ele abriu mão, né, no São Paulo. De 3 jogos nessa fase de grupo, ele jogou com um time reserva, porque para ele o importante era classificar, porque nas oitavas é outra Copa Libertadores, como o Riquelme sempre diz. Então talvez o Crespo também enxergue dessa forma, como assim enxerga o Riquelme. E o Riquelme, ele tem que apostar no Miguel Ángel Russo, porque o Miguel Ángel Russo é carta dele. Então o Riquelme, que é o homem que sempre ganha todos os braços de ferro que se disputam lá na Bombonera e na Casa Amarilla, ele não pode agora abrir mão do Miguel Ángel Russo, porque é uma convicção dele Riquelme. Ele é muito amigo do Miguel Ángel Russo e o Riquelme gosta de trabalhar com gente que é da confiança dele. Ele segura. E aí ele segura muito porque ele sabia que ele definiria a vaga da Libertadores contra um Strongest na Bombonera. Teoricamente o Santos já ia ter que sair para jogar com o Barcelona de Guayaquil, que era um jogo muito mais complicado, como se comprovou, e ele receberia o Strongest na Bombonera, que o Boca venceu sem nenhum problema. Então, agora, a partir dessas oitavas de final de Libertadores, é uma outra Copa. O Boca foi eliminado ontem na Copa de la Liga nos pênaltis pelo Racing. O Independiente também foi eliminado, não nos pênaltis. O Independiente perdeu para o Colón de Santa Fé num jogo que o Colón foi muito superior. Então agora o Boca concentra todas as energias dele na Copa Libertadores. Léo, obrigado, viu, meu velho? Aquele abraço para você, até a próxima. Obrigado, forte abraço a todos, André. Kleber? É que o Léo não vai conseguir rebater. Eu ia dar uma brazucada aqui, né? Tá aqui, mantivemos o Léo, mantivemos. É que quando um time brasileiro faz uma campanha mais ou menos na primeira fase, a gente fala assim, é uma decepção. Quando é o Boca, o River vai falar assim, não, é uma estratégia na primeira fase. Aqui,
quando o time é mais ou menos, ele é mais ou menos na primeira fase e ninguém sabe como vai ser na segunda. A diferença é este período entre jogos, que o primeiro ou o último da primeira fase pode virar o jogo. Mas a gente dá uma... sabe como é na primeira fase? Eu já vi um monte de carimão na primeira fase e cair nas oitavas, né? Acontece e a gente não pode perder de vista justamente isso, que agora os times argentinos estão em férias, eles estão literalmente em férias, eles têm 15 dias parados, que eles não disputam competição alguma, e depois eles vão fazer uma intertemporada, que seria pra gente aqui, pra eles lá uma pré-temporada. Então, não dá nem pra saber o que a gente vai esperar do Boca daqui 30 dias, né? Tá bom, Léo. Mas nós já temos desculpa. Ou a gente tá cansado, ou eles estavam sem ritmo. A gente já tem desculpa. Não, e pra fechar, Léo, a gente considerou aqui que os brasileiros pegaram pedreiras na Sul-Americana, cara. Qual a sua avaliação? Pegaram mesmo, pegaram. O Independiente, que foi eliminado ontem, ele tá num trabalho com o Júlio César Falcioni, que foi técnico do Boca Juniors, inclusive, num trabalho muito bom. Tem um goleiro muito bom, o Sebastián Sosa, um goleiro uruguaio, que inclusive se cogita muito por que ele não vai para a seleção uruguaia. O Santos pegou um adversário muito difícil pelo momento do Santos e pelo momento do Independiente agora. O Grêmio, que enfrenta a LDU, a gente fala muitas vezes aqui do Pablo Repeto, do técnico uruguaio, ele tem data de validade, ele vai até o final deste ano lá na LDU e depois ele já disse que vai embora, talvez, muito provavelmente, para o futebol mexicano. A LDU, ela está num período também de meio que de entre safras. Não é o melhor adversário, mas dentre todas as LDU que a gente já viu dos últimos anos, talvez o Grêmio tenha se beneficiado um pouquinho pelo momento que está atravessando esse time hoje. Beleza, Léo. Obrigado. Agora sim, grande abraço para você. Até a próxima. Abração, Rizek. Até a próxima. Gente, eu queria dedicar esse espacinho aqui, singelo do programa, antes de ir para intervalo, a homenagear um dos grandes narradores que a gente teve na história do futebol brasileiro. Morreu ontem o Januário de Oliveira, aos 81 anos, vítima de uma parada respiratória. Ele estava se tratando no hospital em Natal, no Rio Grande do Norte, de uma pneumonia. E o Januário ficou muito marcado pelos bordões e apelidos que ele deu a alguns jogadores, como o Valdeir The Flash, Diabo Loiro, o Super Ézio, e alguns dos bordões que ele cunhou em sua narração tão única, tão peculiar, a gente está colocando aqui, ó. Tá aí o que você queria. E o gol? É disso que o povo gosta. Cruel, muito cruel. Eu queria ouvir o narrador aqui do programa, o Kleber. O Valdeir The Flash, o Super Ézio, o Diabo Loiro, que era o Sávio do Flamengo. Enfim, era o estilo do Januário, né? Alguns narradores têm esses estilos. Eu queria saber do Kleber, como é que ele ouvia, como é que ele curtia as narrações do Januário, Kleber. De uma maneira muito marcante. Quando eu comecei na TV Globo, eu ia muito para o Rio fazer stand-by da Fórmula 1. Assim, o Galvão está transmitindo a Fórmula 1, eu ficava no estúdio para eventual problema com a linha, né? Aí eu saía da TV, ia para o hotel, e antes de voltar para casa, eu ainda assistia um videotape na TVE do Rio, do jogo de ontem, no sábado, narrado pelo Januário. E ficava esperando. Tá aí o que você queria. A gente discute muito narrador de futebol, hoje em dia, e quase sempre, por causa de bordão, né? Por exemplo, o Galvão, estava conversando com ele ontem, até fora do ar, as frases que ficaram marcadas na carreira dele são frases, a maioria delas, elas saíram naturalmente durante uma transmissão. Aí pegou, caiu bem, ele passou a usar. Outros bolam bordões e aplicam nos jogos. Silvio Luiz, por exemplo, que tem uma capacidade inesgotável de criar bordões, e os dele são famosíssimos. O Januário, ele explicou, né, o tá aí o que você queria, o jogo estava demorando para começar um dia, muita demora, atraso, tal. Quando começou ele, tá aí o que você queria, bola rolando no Maracanã. E assim por diante, né? E o que eu acho mais legal dos bordões do Januário, eles entraram naturalmente nas transmissões. Quando o cara caía e ele falava, tá lá um corpo estendido no chão, não há jogo que não tenha um corpo estendido no chão. Eu acho que essa foi a marca mais espetacular do Januário de Oliveira. Grande Januário de Oliveira, entre tantas e tantas narrações históricas, a gente separou uma delas, a do gol de barriga do Renato,
na final do Campeonato Carioca de 95, Fluminense campeão em cima do Flamengo. A gente vai para intervalo com a voz de Januário de Oliveira. Seleção volta já.